Fala pessoal, hoje o papo é sobre algo que vai além de jogos específicos, é sobre um clima, uma identidade visual e sonora, um estilo que a gente reconhece na hora, a estética do PlayStation 2. Sabe quando você olha para um jogo e pensa, isso é cara de PlayStation 2? Pois é, existe um motivo para isso. E já vou lançar a primeira pergunta para vocês, qual foi o jogo que mais te marcou não pela jogabilidade, mas pelo clima que passava? Coloca nos comentários porque eu vou ler tudo depois. Quando o PS2 chegou em 2000, o mundo dos videogames estava mudando. Do PS1 pro PS2, a gente saiu de um 3D ainda torto, cheio de polígonos aparentes, para um 3D mais convincente, com personagens mais expressivos e cenários mais detalhados. Mas aqui está o detalhe, o PS2 não tinha poder infinito, ele tinha limitações, e essas limitações acabaram criando uma linguagem visual própria. Por exemplo, texturas borradas viraram parte do charme. Modelos de personagens mais quadrados acabavam sendo compensados com animações criativas. A iluminação era usada como recurso artístico, não só técnico. O resultado é que cada jogo da época tem essa cara única, ao mesmo tempo que você percebe é PlayStation 2. Aliás, quero que você pense agora, lembra do primeiro jogo de PlayStation 2 que você viu rodando? Qual foi a sua sensação? Japan, where peace and tranquility are treasured values. Except when it comes to video games. PlayStation 2 has unleashed a whole new level of power and speed. Os gráficos do PlayStation 2 envelheceram de um jeito muito especial. Muita gente que olha hoje, principalmente quem cresceu já na era do PlayStation 4 ou PlayStation 5, pode até pensar, nossa, isso tá feio, tá borrado, cheio de serrilhado. Mas quem viveu aquele período sabe muito bem que aquilo tinha um charme próprio, um clima que os gráficos modernos, mesmo sendo mais bonitos, muitas vezes não conseguem transmitir. Vamos pegar exemplos práticos. Shadow of the Colossus, por exemplo. Se você analisar friamente, as texturas eram simples, nada super detalhado, só que a forma como o jogo usava a iluminação, escala e movimento fazia parecer que você estava dentro de uma pintura viva, uma obra de arte em movimento. Cada colosso derrotado não era só uma conquista, mas uma experiência estética. E se a gente for para o lado oposto, Okami, um dos jogos mais artísticos já feitos no PlayStation 2, talvez faça review dele em breve. Conseguiu transformar uma limitação técnica em estilo. O hardware do PlayStation 2 não suportava texturas hiperrealistas, então a equipe criou um estilo de aquarela japonesa. Resultado, um jogo que até hoje é lindo, mesmo comparado a games atuais. Isso é uma prova de que estética é mais importante que tecnologia bruta. Outro caso emblemático é Silent Hill 2. Esse jogo é um verdadeiro estudo sobre como transformar defeitos em identidade. Ele é sombrio, pesado, cheio de granulado. Se fosse um jogo atual, sem ser o remake, provavelmente chamariam isso de falha técnica, mas no PlayStation 2 aquilo virou atmosfera. A névoa que escondia as limitações gráficas, ao mesmo tempo que criava tensão e medo. O tom sujo, borrado, deixava tudo mais angustiante, ou seja, o que era uma limitação virou um estilo e marcou gerações. E reparem outro detalhe, muitos jogos de PlayStation 2 tinham uma paleta de cores mais escura, mais contida. Não era aquele arco-íris vibrante que a gente via na geração anterior, como no PS1 e Nintendo 64. Era como se o PlayStation 2 tivesse um ar mais maduro, mais cinematográfico. Isso funcionava especialmente bem em jogos de terror, ação e até em RPGs dramáticos, como Final Fantasy X. Agora pensa comigo, será que não é justamente por isso que até hoje a gente olha pro PlayStation 2 e sente um peso emocional diferente? Talvez não seja por nostalgia, talvez seja porque os jogos dessa época foram construídos com uma estética que visava emocionar, criar atmosfera, em vez de apenas mostrar gráficos bonitos. Não que isso deixe de ser um fato. E aqui eu já quero jogar pra vocês. Quando você pensa em cara de PS2, qual jogo vem na sua cabeça? Coloque aí nos comentários, porque eu tenho certeza que as respostas vão variar muito. E é exatamente essa variedade que mostra a riqueza estética do console.
Agora vamos falar de som, porque a estética do PlayStation 2 não tá só na imagem, mas também no que a gente ouvia. E o detalhe é que essa estética começava antes mesmo do jogo rodar. Lembra da inicialização? Aquela tela preta, os blocos flutuando e aquele som enigmático, quase espacial, que dava até um arrepio. Era como se o console estivesse abrindo um portal para outro mundo. Ali, antes de qualquer coisa, você já entrava no clima. E cada vez que você ligava o PlayStation 2 parecia um ritual. E dentro dos jogos, o áudio tinha uma textura própria. O PlayStation 2 não tinha um som cristalino, como os consoles de hoje. Mas justamente por isso, cada efeito sonoro, cada voz, vinha carregado de uma camada que deixava tudo mais marcante. As dublagens de GTA San Andreas, por exemplo, tinham aquele tom meio abafado, mas isso acabou virando identidade. What's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Já em Final Fantasy X, a música orquestrada tinha uma compressão que fazia soar diferente, mais íntima, quase como se fosse parte da memória do jogador. E não dá para esquecer do terror de Silent Hill, aquelas trilhas industriais, cheias de sons metálicos, ambientes e perturbadores, ficaram ainda mais intensas justamente por causa do áudio comprimido do console. Se fosse limpo demais, talvez não tivesse o mesmo impacto. Agora faz um teste. Fecha os olhos e tenta lembrar da trilha de algum jogo do PS2. Pode ser a música calma de um save point ou aquela batida marcante de um jogo de corrida como Need for Speed Underground. Aposto que na sua mente o som não é perfeito, mas sim cheio de emoção, de textura. Isso é estética. Outra parte que pouca gente lembra, mas que também faz parte da estética do PlayStation 2, são os menus e interfaces. Eles não eram apenas funcionais, eram estilosos. Pensa comigo, o menu de Devil May Cry, cheios de tons góticos, letras estilizadas, já passava o clima sombrio do jogo antes mesmo de você jogar. Tekken 5, por outro lado, vinham com uma abertura explosiva e menus vibrantes que transbordavam energia. Mas a gente não pode esquecer de um mais icônico, para mim, o menu de Persona 4. Quem jogou lembra bem daquela interface amarela, estilizada com um design simples, mas super marcante. O menu do jogo não era só bonito, ele passava a vibe jovem e urbana que combinava com a história, reforçando o clima de mistério misturado com o cotidiano. Mas o grande destaque era o próprio sistema do PlayStation 2. Quem nunca ficou um bom tempo navegando pelo menu de memory card? Aqueles cubos flutuando no espaço, cada save representado por um ícone animado. Era quase como visitar uma galeria de arte digital. Alguns saves eram tão bem feitos que dava vontade de salvar só para ter ícone bonito lá. E aqui vai a minha pergunta para você. Qual ícone de save do PlayStation 2 ficou gravado na sua memória? Eu particularmente nunca esqueci o de Resident Evil 4. Era simples, mas icônico. Uma das coisas mais fascinantes na estética do PlayStation 2 foi a mistura cultural. De um lado tínhamos os RPGs japoneses, cheios de estética anime como Final Fantasy X, Persona 3 e Kingdom Hearts, que nos transportavam para mundos cheios de magia, drama e visual estilizado. Do outro, tínhamos os jogos ocidentais, como GTA San Andreas, Call of Duty e God of War, trazendo cenários urbanos, guerras históricas e mitologia com um olhar mais realista. Essa mistura fez com que o PS2 tivesse uma estética global, que falava com públicos diferentes ao mesmo tempo. Foi talvez o primeiro console a ter tanto sucesso em unir culturas, e isso reflete até hoje na variedade de estilos que lembramos. E claro, não podemos esquecer que boa parte da estética do PlayStation 2 nasceu de suas próprias limitações. Assim como no Silent Hill 1 usava a névoa não só para dar o clima de terror, mas também porque o console não conseguia renderizar tudo ao mesmo tempo. Muitos jogos repetiam trilhas sonoras porque não cabia mais coisa no DVD, e os desenvolvedores precisavam inventar soluções criativas para driblar o que o hardware não aguentava. No fim das contas, esses limites se transformaram em estilo, o que na época era uma solução técnica, hoje a gente lembra como parte de identidade estética do console. Por isso, quando a gente revisita um jogo de PlayStation 2 hoje, não é só pela história, pela jogabilidade, é pela sensação, é pela estética. É aquela mistura de imagem granulada, som abafado, menus cheios de estilo e uma atmosfera que você não encontra igual em outros consoles mais modernos.
Não é à toa que muitos jogos indies atuais tentam recriar essa estética, com texturas borradas, baixa resolução e até aquele granulado característico. Eles sabem que isso desperta algo dentro do jogador. No fim das contas, o PlayStation 2 virou mais que um console. Ele virou uma memória coletiva, um pedaço de uma história que continua viva, justamente porque sua estética marcou de forma única. E é isso, pessoal. A estética do PlayStation 2 não foi só uma questão de gráficos da época. Ela se tornou uma marca registrada, um estilo que ainda emociona quem viveu aquela época. Cada detalhe, desde o som da inicialização até o design dos menus, passando pelas limitações criativas dos jogos, ajudou a criar uma identidade única que até hoje inspira desenvolvedores e encanta jogadores. Agora eu quero saber de você. Qual jogo do PlayStation 2 você acha que melhor representa essa estética? Coloca aí nos comentários, porque eu adoro ver as opiniões diferentes de vocês. E quem sabe até a gente troca ideia nos próximos vídeos. E claro, se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreva-se no canal, porque aqui sempre vai ter conteúdo nostálgico sobre games clássicos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.